Tópico 13. A técnica do copo d'água. Que logo quando eu soltei os primeiros videozinhos aí do curso Prosperidade Verdadeira com Duplo, me perguntaram se a técnica que via por aí do copo d'água, a pessoa até já desconfiava e outros até não desconfiaram e disse que era assim que faziam. E eu respondi para todos da mesma maneira. Eu não lembro do Garnier falar isso, só que vamos esperar. Quando eu rever essa parte no livro, a gente vai trabalhar e confirmar. É estranho, porque Garnier não associa a técnica do duplo com nenhum ritual. Vocês acabaram de ver no tópico 12 o que ele fala. Mas falei, não, Grazi, tem que ter certeza. E agora temos a certeza. Ele diz o seguinte: a água do nosso corpo estoca e restitui informações. Então, pode ser que associou a essa questão de uma técnica que alguém falou e ao duplo. Ah, podemos utilizar para o duplo. E outra coisa que pode acontecer, não é redundância, gente, como fala? A ambiguidade da tradução. Gente, falou assim, traduziu, já não é a mesma coisa, já mudou, alterou alguma coisa ali. Esse negócio da Babilônia, né, dividir as línguas foi complicado, porque mexeu na essência das palavras. O livro do Garnier é em francês, depois foi traduzido para espanhol. E do espanhol, Clarice, para o português. Então, ó, imagina, já teve alteração. Por mais, porque tem os profissionais que fazem isso e tudo mais, por mais impecável, sei lá, profissionais, extremamente profissionais que eles sejam, não vai ficar... não vai ter a essência mesmo. Por isso que eu falo, qual que é a solução? Aprender várias línguas. Que aí a gente sai lendo na língua fonte, na matriz ali, para captar mesmo a essência. Enfim, o que acontece, pessoal? Garnier falou essa frase, que a água estoca informações e restitui, né? E pediu para ir para o anexo 7. Vamos para o anexo 7. Ele diz o seguinte: é possível dar à água do nosso corpo uma informação capaz de otimizar o nosso equilíbrio. Então, a partir disso, associa-se novamente com a técnica do copo com água. Aí eu fiquei pensando, às vezes a pessoa só leu essa parte e pronto, já saiu esparramando informação equivocada. E aí, no decorrer das páginas, são 3 páginas, Garnier fala que a água tem esse processo importante de restituir informações se ela for pura. Mas na época em que nós vivemos, isso não é mais possível, porque nós, a maioria, utiliza que água tratada. Conforme Garnier, é um paradoxo essa coisa de água tratada, porque a gente polui, tira a informação fonte da água, que na água assim, pura, sem nenhum processo químico, sem nenhuma poluição, a pura mesmo, é nela que tá as informações. Não é as informações do seu futuro, entendeu? Informações ali, eu vou ler umas partes que vocês vão entender, informações que compõem por onde ela passou. E esse processo de ingerir água pura nos faz entrar em conexão com fontes verdadeiras. Olha aí, fonte, a palavra fonte é mera coincidência, hein? Fonte de água, fonte. Qual que é a fonte? Quando é referência bibliográfica, né? Bora lá. E aí, Garnier diz que de nada adianta a gente tomar uma água que foi poluída e despoluída por um processo químico. Ele diz, a água salobra dos poços do Saara possui, sem sombra de dúvida, muito mais bactérias perigosas que uma água tratada, mas ao menos menos informações detestáveis, equivocadas, informações impuras, vamos assim dizer, que uma água tratada nos reservatórios, tipo, da nossa cidade, olha lá. Ele diz exatamente isso. O nosso corpo precisa de água e das informações para sobreviver.
mas não desse tipo de água a qual consumimos. Aí entra naquela história da água solar e blá blá blá. Ele não citou nada a respeito aqui. Anexo 7, Garnier, ele frisa a questão, evidentemente, de que a água, sim, tem um papel importante nesse processo de transmitir informações. Porém, não é essa água que a gente utiliza, essa água que sofre alterações, né? Passa pela estação de tratamento, recebe componentes químicos. Conforme ele frisa a questão, a água é poluída e aí, entre aspas, é despoluída. Não, essa água, ela como que se diz? Não faz um papel de componente otimizado. Mas se a água vem de uma fonte pura, sim. Do contrário, não. E aí ele cita a importância da água em algumas culturas, desde antigamente. Ele fala das civilizações antigas, a questão do batismo. Não é por acaso que o batismo era feito mergulhando a pessoa num rio, numa fonte. Assim como na Índia e no Oriente Médio, em que, eles acreditavam que a água poderia ser capaz de recriar uma conexão com o Criador. O que mais que ele dá como exemplo? A questão dos hinduístas que tomam banho no rio Gange, vai lá, de séculos e séculos e séculos tem essa relação de purificação com a água. A purificação nada mais seria do que uma troca de informação, mas para isso ser eficaz, a fonte tem que ser pura. Ele cita também os romanos, que conhecia tal princípio da importância da importância vital que a água tinha nesse processo de troca de informação. Ele cita que os romanos construíam as fontes termais respeitando um princípio de direcionamento da água, tipo, não era eles construírem canal para desviar a água, para chegar onde eles queriam que chegasse, mas construir a vila, as cidades dele, de maneira que a água seguisse o seu fluxo. Interessante isso, né? Nunca tinha parado para pensar. Aí ele até brinca, né, entre aspas, os romanos entendiam muito bem dessa importância de receber as informações das águas. Então ele frisa o fato de que nada adianta a nossa água tratada para esse quesito troca de informações. Não funciona. Teve um outro aspecto que me chamou a atenção, que ele falou que a água contém potenciais vitais que estão sempre disponíveis ali. Quando um lugar é inabitável, durante séculos e séculos, a água poderá restituir uma informação passada àquele que a bebê-la. Gente, vocês imaginam que louco isso? Imagina, vão num lugarzinho aqui, principalmente aqui, né? Esse lugar aqui na Europa tem muito lugar antigo. Vamos supor, você chega aqui e num vilarejo que nem muito conhecido, que tem uma fontezinha d'água ali. E vocês imaginam, eu fiquei pensando assim, chega lá no vilarejo, toma água direto da fonte ali, limpinha, um vilarejo que quase ninguém conhece. É como se você estivesse restituindo de informações aquele lugar, de onde aquela água veio, do que se passou, né? Tipo, de comunidades passadas, de como que fala? Humanidade até mesmo, de um povoado. Isso deu uns nó na minha cabeça. Falei, não é possível isso, né? É realmente impressionante. E esse exemplo, isso que ele citou, frisa a questão de que não adianta essa água que a gente toma. O poder está eu ia dizer limpidez, mas acho que não existe essa palavra, né? Na fonte límpida e não numa fonte tratada. Para terminar, ele frisa que para ser eficaz, não se deve utilizar, não deveria utilizar um ritual como
um benzimento, lembrei da palavra, como um benzimento para lá benzer a água e tal, mas veicular uma informação capaz de dar à água um futuro potencial despoluído. Beber um pensamento equilibrado, afogado, entre aspas, né, figura de linguagem, em um copo com água sujo poderia ser muito mais saudável do que beber uma água despoluída pelos processos atuais de depuração da água. Ou seja, se você chega em um lugar que tem água salobre, que tem água lá num poço, que ainda tem terra, é muito mais saudável do que a água tratada que a gente bebe. Conforme Garnier, essa água tratada, ela foi retirada todo tipo de informação da fonte no sentido do que diz, do que transmite de informação à água. Olha a coincidência da palavra fonte relacionada à água e fonte relacionada a conhecimento, né? Nunca tinha pensado nisso também. Então, pessoal, pelo que eu entendi aqui, não adianta essa técnica de copo com água. Não, às vezes não é nem por causa da intenção, mas do processo que ela passa. Aí, sei lá, se vocês fazem esse negócio aí de... Tem tanta coisa que inventam que diz que tira a energia da água e tudo mais. Mas sei lá. Eu tô aprendendo com Garnier a ser menos mística. Vocês perceberam aí, né? Bora diretamente com o duplo. Até porque eu já disse pra vocês em um vídeo, nos primeiros capítulos. Não adianta a gente ter nenhum apego a nenhum instrumento que só encontra aqui na Terra, porque a gente é espírito. Depois que deixa esse corpo, do outro lado, e mesmo por questão lógica de física, é onda. Lá não tem água. Aí você vai, poxa, agora não tem como conectar com o meu duplo, porque não tem água. Você vai gerar tanta associação, eu tenho aprendido isso também com a hipnose. A gente gera tanto gatilho, e tem que tomar cuidado, porque gatilho é apego. Essa técnica da água, assim como qualquer outra técnica, faça isso antes, depois faça isso para obter isso, é gatilho. Então tem que tomar cuidado. E por questão lógica, em outras dimensões não tem nada palpável. Pelo menos é o que a física diz e é que em estudos espirituais também é o que a gente escuta falar, né? Se tudo é onda, é informação, focamos na conexão aí direto com o nosso duplo, sem depender de algo externo. Enfim, direta e franca, como eu sempre tento ser. E não são palavras da Grazi, palavras do Garnier. Técnica do copo com água, eu acho que nem ele tem esse conhecimento, hein? Não tá provado. Ele cita o estudo daquele cientista que provou lá as fotinhas das partículas de água, né? Que se você xinga, que se você emite uma vibração, ela muda o formatinho. E se você emite boas vibrações, ela muda. Então, mas ele cita que esse estudo foi para provar a nossa vibração e não a questão da água em si, dessa questão do ritualzinho, né? Bebe água, bota a intenção, bebe água que vai transformar. Não, é você que transforma a água, porque a água já recebeu o processo de depuração dela e para ele, conforme ele, esse processo de depuração impede a transmissão da informação pura da água e assim da nossa via de transmitir para a água a nossa informação. E é meio lógico, porque que você vai transmitir uma intenção para sua água, sendo que a intenção já tá em ti, entendeu? Enfim, limpando crenças, saindo do misticismo e conectando com o duplo. Até o próximo vídeo.